Ok, minha gente, já de volta. Agora vamos direto aí conversando com a Kátia, né? Presidente do Sindipmt. E com problema, né? Primeiro vamos para a escola ali Noronha, que a gente já falou muitas vezes, e arrombaram a escola ali Noronha. Para roubar o quê, eu não sei. A gente tem até uma foto aí, se o André quiser colocar, o arrombamento da escola ali Noronha. Olha a situação da escola, Kátia. Pois é, há um tempo atrás, então, isso aí, essa foto aí é recente. Eu hoje até ia tirar também. A foto é recente. E não consegui tirar, porque não consegui parar ali em frente para tirar, né? Mas o que acontece? Há um tempo atrás, os portões, a gente passou de noite, eu vindo da igreja, passei de noite ali, estavam abertos, a gente comunicou e não deram muita importância. Eu entendo que estão saqueando o pouco que se tem lá dentro. A quadra tinha alguns, na época que a gente foi fazer vistoria, a quadra tinha alguns materiais de obra, né? Tinha cerca, tinha algumas coisas que, ou não sei se iam ficar na escola ou se iam para algum outro lugar. E aí dentro tinha alguns materiais ainda que eles ainda estavam fazendo alguma coisa. No meu entender, eles estão saqueando o pouco que se tem lá dentro. Né? Não se tinha janela, porta, essas coisas, não tinha nada. Estava tudo assim pelado. Né? Eu não sei se colocaram depois, se tem alguma coisa lá dentro. Isso aí, para mim, é um crime à nossa educação, Hélio. Eu fico muito triste, eu trabalhei nessa unidade, eu sempre falo isso. E a gente não vê e não vai terminar essa obra. Não tem mais tempo de governo. O Vinícius não tem mais um ano de mandato aí efetivo, trabalhando, né, efetivamente, até começar as eleições de 2024, para dar continuidade nessa obra. Essa obra já teve aditivos e mais aditivos e não se conclui. Essas crianças dessa escola estão metade ali naquele onde foi, em frente ao Make Pizza, o EPEM, e está uma parte no Paulo Freire, que Robinho teve lá fazendo vistoria do CAI, do Conselho de Merenda, e ficou horrorizado naquele montão de criança pequena, com aquele montão de jovens, de adolescentes. Né? A gente recebe algumas reclamações até de pais, mas não se tem o que fazer. Infelizmente, quando a gente esteve lá, inclusive no período, estava com problema de pagamento na obra. Segundo eu soube, a empresa largou a obra, né? Não sei se por falta de pagamento, mas a empresa largou a obra. Eu não posso, infelizmente, sindicato, a gente não pode se envolver nessa situação. Eu acredito que a Câmara poderia tomar uma postura com a Comissão de Educação, se for interessante, porque isso aí é um crime à educação. Essa escola ela tinha 3 turnos. Era de manhã, de tarde e à noite. Era uma escola com acessibilidade. Há pouco tempo ela teve reforma e foram feitas rampas para acesso das crianças com deficiência, né, dos PCDs. Essa escola foi destruída do nada, ela não precisava dessa reforma. Isso aí eu acho que tinha que responder na justiça, inclusive, porque foi um crime que foi feito com essa unidade escolar. Agora a gente está com a outra lá, com a Climeia, né? Tive lá. A Climeia. O pedreiro conversou, o responsável lá pela obra, o mestre de obras, ele conversou com a gente, é ele e os 2 filhos que estão trabalhando. Eles não são daqui, eles são de Bom Sucesso, São Gonçalo. Eles são lá para baixo, para o Rio. Ele disse que estava desesperado para acabar aquela obra ali, com medo, né, de fato. O material levou 20 dias, então a obra, de fato, ficou parada 20 dias. O material levou 20 dias para chegar, e depois levaram mais um tempo para tirar o entulho que já tinha lá. Ele falou que ia fazer com o que tinha ali. Não era tudo material comprado. A gente viu, a gente pôde apurar. Não era tudo material novo. Era muito material que ele ia reformar para manter ali na obra, né, para colocar no lugar. E algumas coisas ele ia fazer até o período que lhe compete, que pagassem a ele, né, que fosse mantido o compromisso do pagamento. Mas a obra estava lá acontecendo. Ele falou para a gente o período que ele ficava. Ele chega de manhã cedo e 4 horas mais ou menos ele vai embora. E a obra está lá acontecendo, eu espero que ela termine de fato, porque senão vai ser mais uma escola nessa condição. O Hermínio Josete, que é outra escola que está lá. Por que fecharam? Está parada. Porque fechou, mas não fizeram nada? Não fizeram nada, e vou te falar mais. É uma escola que está com risco, porque está devendo 2 meses de aluguel. A prefeitura não cumpre com o pagamento. Os pais já procuraram a gente, já conversaram, até porque eles me conhecem, porque eu fui professora lá há muito tempo, saí de lá para o sindicato. E a gente encontra sempre com eles, né? Eu moro por ali. E a escola está naquela condição. Eles estão num espaço pequeno, sem janela. O prefeito queria marcar uma reunião. Os pais queriam que o prefeito fosse na escola fazer a reunião lá. Que ele visse aonde as crianças estão estudando e na condição que as crianças estão.
O pátio do Hermínia, que é imenso, que você conhece, que era uma escola, é uma escola estadual, Ali né? daria uma escola Ela foi enorme. municipalizada, aquela escola ali tem muitos anos, né? Ela está toda, as portas arrombadas, as janelas saqueadas, né? Aquilo tudo abandonado. A gente andou reclamando por um tempo, e aí eles foram lá, capinaram, limparam o terreno, que já estava com mato absurdo, sujeira absurda, limparam e tudo, mas está lá fechado. Está lá fechado, e eu já tinha recebido notícias que o Estado estava tentando pegar aquilo de volta, só falta isso agora, a gente perder um espaço daquele em devolução para o Estado, porque não usa. Como você não usa para a educação? Como você não usa aquele espaço? E aí eu posso te falar de centenas. A Elza Corradini está lá, ontem eu recebi. Ah, você não vai falar sobre isso? Já falamos diversas vezes e vamos lá fazer vistoria na obra do Elza Corradini. Vou encaminhar para o Conselho Municipal. A Elza Corradini é aquela em cima ali na UPA? Não, em frente à UPA. Lembra? Aquela escola precisava de reforma no telhado também. Eles largaram a escola para lá e alugaram um outro espaço. Ok, tudo ótimo. A gente alugar o outro espaço, a gente ter outro espaço. Mas por que a gente está pagando aquele espaço ali? A gente paga aquele espaço ali até hoje. Por que a gente está pagando um espaço que a gente não usa e não vai usar? E aí a gente começa a ver que as contas não fecham, não vão fechar nunca na condição que a gente está vivendo hoje. O município hoje, na condição que ele está vivendo, as contas não vão bater. Agora eles vão começar a tirar hora extra. Já tiraram hora extra, já aviso aqui, avisei na última assembleia. Já tiraram hora extra da Secretaria de Obras. Vai diminuir as obras na cidade, que a nossa secretaria faz. E aí a nossa cidade vai para onde? Mas eu falo que, assim, eu já cansei. Acho que o prefeito não tem mais aonde apanhar, né? Não tem, agora tudo é processo. Mas a gente fala de fatos que são verdades, que a gente comprova. Eu não sei em que mundo que ele está, eu não sei em que mundo que ele está vivendo, eu não sei qual é o país que ele escolheu para ele, entendeu? Porque, assim, o que ele faz nas lives dele, que você assiste, não é o que condiz que a gente vê no dia a dia. Eu falo, eu quero morar nessa Teresópolis, que ele diz. Essa era a gestão que eu esperava dele. Essa que ele está falando aí na TV. Né? Essa maravilhosa gestão. A gente vê muito aí, eu tenho contato com muitos secretários tentando, faz daqui, faz dali, ninguém tem mais autonomia para fazer. Já tinha pouco, agora não tem nenhuma. Eles não têm mais autonomia para fazer. Então, assim, eu hoje, você me perguntar, mas o que você acha que a cidade, que caminho que a cidade vai... Não sei. Acabaram com a nossa educação, acabaram com a nossa saúde, agora vão acabar com as obras. A gente está num momento da cidade, olha, eu vi a tragédia de 2011, eu não estava aqui na cidade no dia, né? Foi férias, eu estava fora. Hoje a gente vive uma tragédia financeira, não pior que aquela que a gente viveu em 2011, porque eu acho que a gente nunca vai ter, se Deus quiser, nada pior do que aquilo que a gente viveu aqui na cidade. Mas hoje a gente vive uma tragédia financeira com aumento de receita. Eu nunca vi, eu nunca assisti isso. Se alguém puder me contar depois alguma coisa desse tipo, sabe, Hélio, eu nunca vi uma situação dessa. A gente não tem mais aonde apagar incêndio, apagar erro, cancelar edital, cancelar licitação, ver coisas absurdas, sabe? Ver assim, monstros sendo criados. Você vê brinquedo, você vê essa situação do brinquedo, cancelaram a licitação. Ok, cancelaram a licitação, mas se você não gritasse, né? Se alguém não gritasse, se chegou a Câmara, se a Câmara não gritasse, onde ia essa licitação? Você já viu um totó de... Eu procurei na internet um totó de 30 mil. Eu não achei. Eu não achei. Eu procurei. Quer dizer, eu não procurei, mas sei que eu procurei, o valor não é esse. Eu estava querendo... curiosidade, porque lá no sindicato eles até brincaram. Devia ter o Neymar no totó, aquele Ronaldo de Portugal, não sei, porque eu não entendo de futebol. Mas deviam ser jogadores ali muito famosos para custar esse dinheiro todo. Aí fui procurar. Eu não achei. Aí pensamos ser brinquedos adaptáveis, né? Que os brinquedos adaptáveis eles são mais caros, sim, mas não 33 mil, sabe? Não você chegar numa proporção dessa. Para que fazer isso? E aí fica claro o desespero da cidade, o desespero da gestão por financeiro, né? Por dinheiro. O que vai fazer? Não sei. Eu não vi, não fui eu que fiz, não sei. Eu não sei, mas na minha cabeça, e acredito que na sua também, é inconcebível um totó por 33 mil reais. Né? A gente não consegue. E hoje a gente não pode nem falar muito, porque hoje, tudo que a gente fala vai virar processo, né? Não, mas no caso desses brinquedos, veja bem, isso aí houve uma concorrência e ia ser aberto, perdão, uma licitação, jogaram os preços e, de repente, todo mundo tomou conhecimento. Aí a Câmara, o vereador Leonardo fez uma fala muito forte lá,
e sobre os brinquedos, imediatamente cancelaram a licitação. E o negócio acontece assim, o imediatamente, talvez a gente pense assim, o imediatamente no dia seguinte, 2 dias depois. Não, foi 10 minutos. 10 minutos. Depois que ele falou, Mas eu foi não antes assisti. de terminar a sessão. Eu não assisti essa sessão. Antes de terminar a sessão. Eu faço. Aí a pergunta é o seguinte: se está faltando dinheiro para tudo, se tem tantos problemas, por que comprar e gastar um dinheiro tão grande em brinquedos? Brinquedos que a gente está dizendo é mesa de ping-pong, é mesa de totó, é por aí. Eu entendo que seja louvável a gente ter esses brinquedos nas nossas unidades escolares. Com dinheiro, né, sobrando. Quando a gente está, de fato, com dinheiro sobrando. Se a gente está falando de problema de salário, né, que a gente falou sobre isso na Assembleia, a gente tem aí uma previsão de dificuldade de pagamento de salário dita pelo prefeito, não sou eu que estou dizendo, dita por ele, nas escolas, nos locais que ele visitou, que ele foi aí, né, nessas andanças dele de inauguração, dito por ele que vai ter dificuldade para pagar salário. Então, óbvio, quando ele diz, para mim ainda fica pior, porque eu venho acompanhando, sei que vai ter. Mas quando ele diz, ele é quem paga. Ele é o gestor das contas, né? Ele é quem faz os pagamentos dos salários, né, de tudo aí que a gente vê. Eu fico mais preocupada, então, de fato, vai faltar salário. Se vai faltar salário, se eu tenho hoje como garantia, com a verba Fundeb, que ela pague o salário da educação, pelo menos até novembro, dezembro, sem cair na conta 00, e a gente ter problema com isso, porque quando cai na 00 a gente onera mais a folha, né? A educação é uma folha cara, então a gente onera a folha de pagamento e dificulta o pagamento para as demais secretarias. Se a gente pode garantir até novembro, dezembro, vamos garantir, vamos segurar o dinheiro. Agora, a gente compra aí 1.600.000 de livros, que até agora eles não me explicaram e não mandaram o processo para o Fundeb, que eu sou presidente do conselho, para que a gente entenda para que comprar esses livros para fazer prova de IDEB. E aí fica a pergunta para a gente. Eu, quando fui professora, a gente tinha obrigação de trabalhar, não era 1 ano ou meio ano para as crianças fazerem prova do IDEB. A gente tinha obrigação de trabalhar o tempo todo para essas crianças fazerem prova do IDEB. E eu sei que os nossos profissionais, os professores, colegas meus de trabalho, trabalham para isso. Trabalham para que a gente tenha uma nota boa de IDEB, trabalham para que as crianças tenham qualidade de ensino, muitas vezes tirando do seu bolso. Então, por que a gente vai gastar 1.600.000 de um dinheiro que a gente recebeu no Fundeb agora, que pode garantir o pagamento desses servidores até mais tempo? A gente fica com uma folha praticamente a mais. Por que eu vou gastar esse dinheiro com livros que vão servir de 5º ao 9º ano para fazer prova de IDEB? E os livros só foram entregues ao 5º e ao 9º ano. Eles não serão para todas as séries. Então, não serão para todos os anos. Vai ser entregue para o 5º, que faz prova de IDEB, que é o 5º ano da educação básica, e o 9º ano, que faz prova de IDEB. Agora, que trabalho que está sendo feito na educação que a gente não tem condições hoje, nossos profissionais, de dar base para essas crianças para fazer uma prova de IDEB? Ah, porque a gente saiu da pandemia, mas é um livro de R$1.600.000 que vai garantir essa nota de IDEB? Agora, que eles estão sendo entregues agora. Isso não vai garantir a nota do IDEB. Então, para que eu estou gastando esse dinheiro? Se eu vou ter falta de salário aí para frente, porque o prefeito está dizendo que vai ter falta de salário, não sou eu. Ele disse aí, a gente recebe isso a todo momento. O prefeito esteve aqui e disse que vai faltar salário. Então, se a gente já está começando a suspender a hora extra, por que eu estou gastando? Para que eu vou fazer essa licitação? Para que eu vou comprar brinquedo? Não é hora de comprar brinquedo. Kit escolar. Outra licitação que foi cancelada. Isso é hora da gente dar kit escolar em agosto. Esse kit escolar tinha que ter sido dado em janeiro, se eu quisesse dar. O kit escolar é aquele que vem caderno, Sim, lápis de cor, né? Tinha que ter sido dado em janeiro, eu vou dar agora. Agora eu vou fazer licitação até isso chegar. Essa licitação é para janeiro do ano que vem? Porque para agora não vai servir, Hélio. E aí você gasta um dinheiro tirando da conta de uma conta que você diz que você vai ter problema para pagar salário. Então, que condição é essa que o município está gerindo essa verba, né, as verbas públicas, fora os sequestros, né, que você sabe que está acontecendo. Eles estão acontecendo, não estão sendo sequestros, bloqueios de conta no momento, estão sendo sequestros de verba, bloqueios de verba, né, estão segurando já no repasse, e aí algumas verbas você tem que pedir devolução, mas isso tudo é um trâmite. E se você não tem devolução para esse mês? Lá no Fundeb está acontecendo. Devolução 2 meses depois.
E esse mês, como é que você faz para pagar? Então, toda essa gestão desses valores, ele precisa, nesse momento, olhar com mais cuidado para garantir para a população, para os servidores, o que vai acontecer daqui para frente. E o prejuízo disso é muito grande para o município inteiro. Porque são quantos funcionários? 3 mil? Não, nós somos aí 6 mil, contando aposentado, Não, contando os aposentados. Ativos hoje, 2 mil e pouco. Se você faltou esse dinheiro, o dinheiro não circula no município. As pessoas ficam sem o poder de compra. E aí o supermercado, a padaria, o açougue, enfim, o taxista, todo mundo. A situação aperta todo mundo. Que são 6 mil pessoas com pagamentos atrasados. Então, piora muito o estado do município. Eu queria, Kátia, a gente vai voltar a esse assunto, mas que você falasse um pouco sobre o hemonúcleo. O hemonúcleo, ontem dei uma entrevista sobre ele, é uma questão que a gente já falou muito sobre, até pelos profissionais que trabalhavam lá, né? E o que acontece? A gente não tem mais... São situações que a gente não tem... Foge a nossa demanda ali, né? Até onde vai o nosso limite. Já extrapolou, eu acho que a Câmara estava na hora de tomar uma posição com relação ao hemonúcleo, até em função da cidade em si, né? Toda. O hemonúcleo está fechado lá 2 ou 3 anos agora também. Que mas o equipamento está lá, né? O equipamento está lá, nós fomos lá, fizemos toda uma vistoria, até publicamos isso, já estivemos aqui também, já falamos sobre o hemonúcleo. Hoje, o material provavelmente está mais desgastado, ar-condicionados novos, tinha cama, tinha colchão, tinha as macas, né? Tinha todas as geladeiras, a aparelhagem toda. Estava cheirando a tinta ainda, fresca. E, para mim, assim, estava pronto para funcionar. O que faltava ali era na condição de parte elétrica. Não entendo, sou leiga no assunto, mas, para mim, o que a gente olhava ali e via, levamos até o Chico, que era nosso pedreiro lá, né, que trabalha na secretaria como pedreiro, enfim, e faltavam os ar-condicionados, você colocar no lugar que estava tudo caído, mas o que deixou a gente mais em estado de choque, assim, quando a gente viu, era a questão do abandono ali dentro, com aquilo novo. E abandonado. E aí os profissionais colocados em outros lugares, né? Foram alocados em outras secretarias. Então a gente tem profissional que era para estar trabalhando ali, que está na regulação. O motorista que era para estar ali, está lá na Secretaria de Saúde. Óbvio que vai servir para alguma coisa, porque a gente precisa de motorista o tempo inteiro. Mas o hemonúcleo era para estar funcionando, Hélio. O São José não suporta fazer a questão da doação de sangue na condição que a cidade precisa, né? A gente não tem uma campanha. E aí eu não vou longe, não, eu vou perto aqui. Aqui do nosso vizinho, aqui do lado, Petrópolis. O posto de Petrópolis, de coleta de sangue, ele fica aberto 24 horas. E a gente, hoje, na nossa cidade, a gente não tem nem o posto aberto. Lá em Petrópolis, eles fazem campanha com brindes, com sorteios, sabe? Para poder incentivar as pessoas a fazerem doação. Aí é o que a gente vê aí no Facebook toda hora, as pessoas pedindo doação de sangue, porque não tem. A nossa cidade está com déficit de sangue. Não tem. E a secretária de saúde, coitada, não consegue fazer uma campanha de doação de sangue, porque não tem, ela não tem onde colocar. Não tem o hemonúcleo funcionando. É tudo no São José. Está tudo alocado lá e não suporta. Mas precisa. Então, quando tem alguém precisando muito, que é muito conhecido, faz aquelas filas enormes lá no São José, a gente vai todo mundo, o povo vai todo para lá, doa sangue, acaba-se ali. A gente poderia ter um posto de hemonúcleo funcionando 24 horas, como Petrópolis tem, fazendo altas campanhas de doação de sangue. E hoje a gente tem aquilo lá, o dinheiro gasto, fechado, largado, e está servindo, sabe para quê? Para fazer recadastramento do Rio Card, que é o que eles estão usando a salinha da frente, a recepção. Mas isso é um absurdo com o dinheiro público, é um absurdo com a população, é um absurdo com aquele que precisa. E, infelizmente, eu digo sempre isso, a doutora Clarice, ela tenta, eu vejo porque eu acompanho, ela tenta fazer o certo, ela tenta... Eu também tenho ido lá e tenho conversado. Eu tenho visto, é injusto da minha parte eu falar outra coisa, e você sabe que eu falo se eu não concordar, mas eu tenho visto. Só que, assim, se me perguntarem onde está o erro, não sei. Para mim, ela não tem autonomia. Para mim, ela está ali apagando incêndio o tempo inteiro. São diversos problemas. E quando você não tem gestão nem a financeira, fica pior. Porque aí ela não consegue gerir nem o valor para poder botar ali dentro. Ela fica sempre puxando o cobertor daqui, descobre ali, ela vai lá, bota mais um pedacinho para cá. É isso que eu tenho acompanhado, porque eu tenho ido às reuniões do Conselho de Saúde, inclusive as reuniões que são feitas extraordinárias, a gente tem acompanhado de perto e eu tenho visto a tentativa, né? Cada coisinha que ela consegue resolver, para ela é uma vitória, e tem que ser mesmo, porque você está falando de saúde, né? Você está falando de bem comum aí para toda a população.
Mas a gente hoje se encontra nessa situação. O hemonúcleo é uma tristeza igual o Linoronha, é uma tristeza muito grande, porque a gente já teve ali funcionários que se aposentaram, teve a funcionária que queria muito voltar para lá, que faleceu. Então, assim, você vê a situação perdida. E quando fechou aquilo ali, eu lembro que os funcionários tiveram no sindicato com a gente e disseram para a gente, aquilo nunca mais abre. Eles nunca mais vão reabrir o hemonúcleo. E está lá, de fato, está fechado até hoje. O Flávio está aqui perguntando, Flávio Carreiro, ele quer entender os tablets para os 21 mil alunos da rede municipal. Já fazem 2 anos. Aí ele faz a pergunta sobre os tablets. Mas os tablets foram entregues, né? Não, não foram todos entregues. Não, todos? Todos não, alguns foram. Alguns que saíram nas fotos, né? Alguns, Flávio, assim, eu queria muito poder te responder com mais efetividade sobre isso. Mas, assim, o que a gente tem é que teve problema com a empresa não tinha atrasado a entrega de alguns, eu não sei se isso se resolveu, mas não foram todos entregues, mas o valor foi comprado para todos. Foram 23 mil e poucos tablets, né, mais ou menos isso, mas não chegou para todos. Eu acho que aí é o que eu falo, a gente tem um limite para ir, né? Os tablets não é uma questão financeira, uma gestão financeira de 2022 do Fundeb, não está na minha gerência, mas a gente tem sempre falado sobre isso. Eu acho que cabe também a população, a Câmara cobrar essa questão, a Comissão de Educação. Existe a Comissão de Educação na Câmara, que qualquer cidadão pode ir lá e cobrar a eles essa demanda, fazer como a gente faz, ir lá e cobrar que eles trabalhem efetivamente em cima disso, porque eles podem. A Câmara pode fiscalizar esse valor que foi pago e por que até hoje não foi recebido. Os notebooks foram entregues, os tablets não, nem todos ainda. O Beik botou aqui, Beik lá do bairro Santa Cecília. Bom dia, Hélio, bom dia, Kátia. Ao invés de defender os funcionários públicos, você deveria gerir o nosso município. Foram muitos homens bagunçando. Precisamos de uma mulher na prefeitura para arrumar essa casa que está uma zona. Nesse momento a gente pode falar isso, que a Kátia não é candidata, né? Nem está no político. Apesar de fazer política, a gente pode falar isso. Está te indicando aqui, falando para você ser candidata a prefeita aí. É um querido, ele é presidente da Associação de Santa Cecília. A gente debate muito. O pai dele. O pai dele faz parte lá da associação, ele também faz. E eles têm um trabalho muito bonito na Associação de Santa Cecília, né? É um trabalho que eu conheço. Fazem mesmo. Fazem um trabalho muito bonito e ele tem estado muito à frente dessas questões, dessas discussões na cidade. E a gente debate muito, né, sobre isso. E eu digo que eles usam muito, eles gostam muito, porque eu digo sempre que Teresópolis nunca teve uma prefeita. Né? Eu falei que mulher gosta de arrumar casa. Não, teve a FAF, que foi vice, né? Mas eleita, acho que nunca teve. Não, eleita a Vanderlei, eu acho que pode dizer isso pra gente depois. Não, com certeza mas não. Mas eu acho que nunca teve. Não, nunca tivemos. E eu disse que mulher é aquela questão assim, a gente gosta de organizar, eu e Bibi, que é uma amiga também querida, a gente estava discutindo isso num grupo, né? Exatamente isso. A mulher, eu acho que ela tem mais responsabilidade, mais consciência, onde ela vai botar o pé. Sabe? A gente escuta, quando a gente está muito assim, Hélio, à frente de qualquer situação, e eu luto muito pelo servidor, você sabe disso, né? Eu brigo muito pelas questões de servidor e vou até além daquilo que é meu, a gente acaba sobressaindo em alguma coisa, né? E as pessoas olham para a gente e vê uma referência, ela resolveu isso aqui, pode resolver aquilo ali. O município vai muito além daquilo que a gente faz. Eu hoje consigo entender a situação do município, a gente consegue, porque a gente mexe não a fundo nas contas, mas a gente mexe no portal de transparência, a gente estudou para isso, a gente entende. Eu estou terminando agora, estou no último período de Direito, fui fazer exatamente porque me encantei com a questão de leis dentro do sindicato, uma coisa puxa a outra, mas a gestão municipal, ela precisa ter uma responsabilidade, uma profundidade muito grande naquilo que você vai gerir. Porque senão acontece o que a gente está vendo hoje. Sabe? Você lidar com vidas. Vidas são inegociáveis. Eu fico doente, eu vou sair daqui, vou na UPA, resolver uma situação lá. Eu fico doente quando a pessoa me liga e diz, resolvemos essa semana passada agora uma situação de uma servidora que foi internada na UPA e estava com alta. E aí ligou desesperada porque ainda não tinha melhorado. Nós fomos para lá, ela teve que se internar e operar às pressas. Mas porque a gente chegou lá
E aí eu entrei em contato e a gente começa a fazer todo um trabalho para tentar resolver. Mas isso é uma pessoa. Isso é uma concha que você tira daquela história da beira da areia e joga de volta para dentro do mar. A gente tem muitas conchas que a gente precisa voltar para o mar. E isso é muito complicado, precisa de muita responsabilidade para a gente fazer isso, né? Eu tenho certeza, para mim, estou falando para mim, que eu tenho certeza que eu sei do que você está falando, que eu também vivo isso. Abrir meu WhatsApp aqui, você vai ver. Pois é. A gente acaba, né, como liderança de diversos lugares, todo mundo sabe que além do sindicato eu também sou presidente do PDT, a gente como liderança, a gente acaba levando essas coisas. O Baker é uma pessoa que sempre fala isso para mim. Mas você já pensou numa candidatura a vereadora? Então, isso a gente vem trabalhando, a gente vem pensando. Esse ano eu tirei para pensar na eleição do sindicato, que acontece agora, né, outubro, mais ou menos novembro, e depois a gente vê isso. Eu te digo que se algum dia alguém me ver lá, é porque eu posso fazer alguma coisa. Eu posso melhorar alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa em prol da coletividade, em prol do próximo. É isso que a gente prega. Eu sou assim, muito fiel à minha religião. Eu sou de serviço na igreja. Então, a primeira pessoa que eu não posso decepcionar e não posso estar lá diferente disso é Jesus. Primeiro eu tenho que responder a ele. Então, assim, se for o caminho que ele quer para mim, se for o caminho que ele quer para a gente, para a cidade, se for para fazer o bem, você também tem a sua religião como base. A gente sabe aquilo que eu não posso estar no altar, pregar uma coisa e estar sentada assistindo a missa e pregar outra. Eu não posso estar sentada no sindicato e pregar outra, eu não posso estar sentada na Câmara nem na Prefeitura e pregar de outra forma. Eu preciso estar em qualquer lugar sendo aquilo que eu sou. E o que eu penso e o que eu acredito. E eu não acredito numa gestão dessa forma. Eu não acredito numa gestão onde você não olha o próximo. E não estou falando o próximo. A gente, eu, você, né, que tem aí um caminho longo, que tem emprego público, você que tem seu emprego, a gente precisa pensar naqueles que estão desempregados, a gente precisa pensar nesse pessoal do pote, que é uma desestrutura quando perde os 2 anos. São várias situações. A saúde da nossa cidade me incomoda profundamente, profundamente. Agora a gente está recebendo aí os venezuelanos para também abraçar. Pois é. Isso é uma situação que a cidade não está dando conta dos que tem aqui, vai receber os de fora. E a gente está recebendo venezuelanos. Pois é. A gente ontem estava num grupo discutindo também sobre isso. Então, assim, e aí eu não estou falando enquanto político ou presidente de nada, eu estou falando enquanto cidadã teresopolitana. O que eu vivo, eu não tenho plano de saúde, eu uso o SUS. Eu estou falando do que eu vivo. Qual é a minha segurança de chegar hoje numa UPA, num hospital ou em qualquer atendimento, sabe, Hélio? Então, acho que a conjuntura de prefeitura é uma conjuntura muito ampla, muito grande. Porque eu tenho que pensar em você, eu tenho que pensar no outro, no ônibus, no carro, na rua que tem buraco, na roça, na zona rural, em tudo. Você tem que pensar em tudo. Então, assim, a mulher consegue ter essa cabeça de pensar em tudo, né? Porque a gente consegue administrar filho, trabalho, casa, né? Tudo. Mas eu acho que prefeitura ainda é uma questão que a gente precisa trabalhar muito e pensar muito, onde a gente, de fato, 2024 vai ser uma eleição crucial para Teresópolis. 2024 é ali. É ali. A gente está virando a esquina já, né? Que nem a gente diz lá no sindicato. Mas vai ser uma eleição crucial. Eu acho que toda a população tem que estar envolvida nessa eleição. Eu acho que todos nós. E não pode ser simplesmente os R$100 do dia do voto. E aí eu falo isso, o Baker até fala comigo, você não pode falar essas coisas assim. Mas isso é um fato e você vai entender. Não, pode falar sim, Baker. Quando eu voto, assim. Quando você chega para mim e você diz R$100 eu te pago, você vota? Que eu não sei nem como é que funciona isso. Eu digo para você, voto. O meu compromisso com você é até a urna. Você votou, eu te paguei, sim, acabou o nosso compromisso. Meu tempo esgotou. Eu vi isso. O Quincas, né? Ele era vereador, a gente estava numa rodinha ali onde é o edifício comercial, onde o estacionamento na Várzea, vários amigos ali conversando, éramos uns 6 ou 7. O cara chegou e falou assim, ô Quincas, eu queria esse remédio aqui lá da tua farmácia. Aí o Quincas falou, não, o que eu posso fazer? Não, me dá de graça porque eu votei em você. Aí o Quincas falou, não, você não me deu, você não votou em mim de graça. Você ficou me devendo um dinheiro. Lembra que você pegou um dinheiro emprestado comigo e não me pagou? Aí o cara falou assim, sim, eu lembro, sim. Pois é, então... Então, nosso você acordo ficou acabou me devendo ali. dinheiro. Por que eu vou te dar remédio? Se você se apaixonar
pelo projeto daquele candidato, seja ele qual for, eu estou falando de forma generalizada, se você se apaixonar pelo projeto, você não vai precisar de R$ 100 para votar nele, você não vai precisar de um remédio, você não vai precisar. Você tem ele 4 anos para você cobrar. É porque depois o povo fica assim, a UPA está ruim, e que aí fica reclamando de tudo. No programa de amanhã eu vou abrir, porque me perguntaram aqui por que não é cassado o prefeito Vinícius. Por que a Câmara não abre um processo de afastamento do Vinícius? Amanhã eu vou explicar para vocês por que isso não vai acontecer. Obviamente, pode até acontecer. Tá? Mas amanhã eu vou explicar por que não vai acontecer e por que pode acontecer. Como é que pode acontecer? Agora, dificilmente isso acontece. Não é o momento. Tá? Vanderlei Pérez vai estar aqui no programa amanhã. E a Monique também. Monique ela trabalha com comunicação visual. Vai ser um papo muito legal. Ela ficou de vir hoje, né? Mas aí eu pedi para que ela viesse amanhã, porque hoje eu precisava conversar com a Kátia. Então, Vanderlei Pérez e a Monique no programa amanhã. E vai ser muito legal também, vai ser muito bom. Kátia, muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Lamento que a situação esteja tão ruim, né? E a gente continua lutando. E eu digo lá que a gente não desiste nunca, né? Enquanto eu estiver sentada lá, enquanto presidente do sindicato, eles vão me ver aí lutando. E depois o caminho que Deus preparou para a gente aí, Ele sabe, e Ele coloca a gente direitinho no nosso lugar. Com certeza. Né? Eu te agradeço o espaço mais uma vez, em nome do sindicato e do servidor público. E precisando, a gente está aqui, eu estou à disposição. Não, e sempre que você quiser também. Aliás, eu estou sentado na cadeira do Robinho, né? Robinho hoje ele não está passando bem, por isso que ele não veio. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado mesmo. 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise. Daqui a pouquinho está no YouTube. E amanhã, 10 horas da madrugada, a gente está de volta. Aquele abraço. Tchau, pessoal.